Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nos encontrarmos mais uma vez nesta quinta-feira aqui no canal para juntos meditarmos nas grandezas de Deus, naquilo que Ele nos revelou para que fosse a nossa única regra de fé e de prática. Nos últimos dois encontros, nós conversamos do versículo 41 ao versículo 44 do Salmo 119, quando o salmista ele clamava pela misericórdia, pela salvação de Deus, uma vez que eram muitos os inimigos que o insultavam. E ele pedia: Senhor, jamais retires da minha boca a palavra da verdade, pois é nesses juízos, é nessa palavra que eu tenho esperado. E na expectativa que Deus faria esta maravilha na vida dele, é que no versículo 45, que nós conversaremos nessa oportunidade, o salmista diz: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O salmista agora declara que livre de qualquer restrição, livre das ameaças, livre das maldições que o inimigo poderia lhe impor, ele estaria em condições de servir mais e melhor ao Deus a quem ele amava, ao Deus cuja palavra ele exaltava. O Salmo 119 é uma exaltação, é uma glorificação à grandeza de Deus, à grandeza, à excelência da palavra dele. E é por isso que o salmista diz: agora andarei em liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Diante das restrições, diante dos insultos, diante daquilo que o inimigo tem feito, fez, e de repente nós podemos dizer até fará sobre mim, o mais importante é que o Senhor nosso Deus nos dá liberdade quando nós andamos de acordo com os preceitos dele. Não obstante as lutas, os problemas que venhamos a passar, na presença dele, nós chegamos em lugar espaçoso. Também falarei, é o versículo 46, dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Com liberdade posso testemunhar. Agora que eu já estou em um lugar espaçoso, agora que os inimigos já não têm tido tanta oportunidade contra a minha vida, eu posso testemunhar, inclusive, daquilo que o Senhor fez na minha vida. É isso que o salmista faz. Eu falarei dos teus testemunhos, inclusive na presença dos reis, inclusive na presença de pessoas importantes, inclusive na presença de autoridades do meu povo. Paulo, quando é chamado para anunciar o evangelho da graça de Deus, ele diz, ou a promessa na vida dele, Atos 9 nos diz, é que ele seria testemunha na presença de reis, na presença de governadores. E ele realmente foi esse instrumento nas mãos de Deus. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida precisa ser noticiado. Há muitas pessoas que ainda não compreendem a grandeza de Deus. Há muitas pessoas que ainda não experimentaram o poder de Deus nas suas vidas. E é por isso que o salmista ele diz com liberdade: agora que a ação de Deus já foi benfazeja na minha vida, agora que eu já experimentei o poder de Deus, essa liberdade que Ele me concedeu, eu falarei sem me envergonhar. Eu não me envergonharei. Quantas vezes nós nos preocupamos com aquilo que vamos falar, com o testemunho que vamos dar a respeito do nosso Deus, do nosso Senhor. E o salmista dizia, após experimentar a bênção, após experimentar a liberdade de Deus, eu falarei e não me envergonharei.
Então, no versículo 47, novamente ele faz um novo elogio à excelência da palavra de Deus. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. São 176 versículos, o Salmo 119, e seria até difícil para o salmista não repetir os elogios que ele fazia à palavra de Deus. E aqui novamente ele diz do seu prazer, do seu amor que ele tinha por essa palavra. E aí no versículo 48 ele diz: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Os estudiosos da Bíblia pensam que esse levantar das mãos seria em oração. O salmista, ao mesmo tempo que ele exaltava os mandamentos de Deus, ele levantava as suas mãos em oração e lhe agradecia, talvez pelos livramentos, talvez pelo privilégio de ter a palavra de Deus em suas mãos, talvez pelo privilégio de viver de acordo com essa palavra. Outros pensam que o salmista levantava as suas mãos na prática de boas obras. Aquele que ama os mandamentos de Deus, aquele que tem prazer nos mandamentos de Deus, tem prazer em fazer as boas obras, que, como diz o texto de Efésios, Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nós precisamos fazer boas obras, nós precisamos refletir a imagem de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos refletir o evangelho que nós professamos confiar e pregar. Outros pensam que o levantar das mãos do salmista seria para solicitar poder para guardar a lei de Deus. Seja qual for o motivo que o salmista tinha em mente naquele momento, seja que o salmista levantava as mãos em oração, que é uma prática que deve ser realizada por nós. Vivemos um período de muita ansiedade, de muitas indefinições, notícias ruins. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar pela graça e pela misericórdia de Deus na nossa vida. Nós precisamos praticar boas obras. Nós que já temos sido agraciados com as bênçãos de Deus, nós que já estamos nesse lugar largo, nesse lugar de liberdade, nós precisamos ajudar, auxiliar aqueles que necessitam de um apoio, de uma palavra, de um auxílio. Nós precisamos de poder para guardar a lei de Deus. Sozinhos nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Sozinhos nós não conseguimos satisfazer a vontade de Deus. Foi inclusive para isso que Jesus veio. Jesus veio para cumprir a lei em nosso lugar. E por isso é com os olhos em Jesus é que nós conseguimos vencer. Se andamos em liberdade, glória a Deus. Que nós possamos falar, que nós possamos testemunhar do poder de Deus na nossa vida. Que nós possamos ter vidas de oração, que nós possamos ter vidas de práticas, de boas obras, que nós possamos guardar a lei, mesmo que para isso seja necessário nós buscarmos o poder dele na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, Deus bendito, Senhor nosso, tenha misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos nas nossas lutas, nas nossas limitações, nas nossas restrições. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados. Purifica as nossas vidas. Ensina-nos a te servir melhor. Ensina-nos a viver para exaltar, para glorificar, para engrandecer o teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus, Pai, tenhas misericórdia do nosso país. Tenhas misericórdia das nossas Minas Gerais. Tenhas misericórdia do nosso mundo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor tem conduzido a tua igreja.
Nós louvamos porque o Senhor tem conduzido o teu povo, aqueles que já creem, aqueles que já vivem de acordo com a tua vontade. Te clamamos por aqueles que ainda não têm essa experiência de salvação com o Senhor. Te rogamos, Deus, tenhas misericórdia. Fala a cada coração. Ajuda-nos, Deus. Abençoa aqueles que carecem de uma graça especial nesta hora, aqueles que estão enfermos, aqueles que se acham desempregados, aqueles que se acham com problemas em seus lares. Em nome de Jesus, Pai, tenhas misericórdia. Ajuda-nos, Deus, na nossa falta de fé. Ajuda-nos na nossa incredulidade. É a nossa oração, é a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Continuamos à disposição no 349-9886-8062, que é o WhatsApp, e também no 359-8714-1535. Cresçamos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.